loteamento de imensas propriedades rurais, a exemplo da fazenda Ponte de Tábuas, deu origem a diversos sítios, iniciando-se o cultivo de lavouras como milho, feijão, abóbora, batata, inhame e mandioca. Com o passar dos anos, essas culturas vão se diversificando, sendo introduzido o plantio de alho, chuchu, hortaliças e frutas cítricas, para ficarem alguns exemplos. Com a instalação de imigrantes japoneses em Conselheiro Paulino no segundo quartel do século XX, foram introduzidas flores de corte e novas técnicas de plantio, como o uso de estacas na lavoura e estufas, alterando a paisagem rural desse distrito. Gradativamente, os agricultores de Conselheiro Paulino foram migrando da lavoura branca para o cultivo de flores de corte. Voltando aqui para Conselheiro, seu Gilson, quer dizer que o seu pai foi produtor rural, né? No caso, ele plantava chuchu. Foi um grande produtor rural. O senhor, nessa sucessão, o senhor continuou nessa atividade também como produtor rural? Eu estava na sociedade do meu pai até casar, com 25 anos. Aí meu sogro me chamou para vir para cá, João Siqueira, que era o meu sogro, falecido, e minha esposa era Valdete Siqueira Quinus, também falecida há um ano e pouco. E tinha um sítio aqui onde é 3 irmãos, e eu não entendia nada de flores, eu entendia de chuchu. Aí ele me convidou para vir para cá. E nós logo a seguir, em 62 eu casei, 63 compramos uma propriedade em Banquete, muito boa, um córrego maravilhoso que vinha de cima da Pedra de Santa Teresa, e plantamos alho. Fomos o maior produtor de alho do estado do Rio, chegamos a colher 8 toneladas de alho. E a gente plantava também muita alface lá, era 100 mil pés de alface por semana. E a gente tinha muita laranja também aqui no Três Irmãos, colhia 5 caminhões de laranja. Aí foi... Diz 3 Irmãos, um sítio aqui em Conselheiro. É o loteamento Três Irmãos. Ali mas na época era um sítio. Era sítio ali, 8 alqueires de terra. Era fácil. Nós chegamos a ter 60 mil pés de rosa e colhia 1000 dúzias de rosa por dia. Seu Gilson, eu gostaria assim de fazer um cenário dessa Conselheiro Paulino nessa época em que o senhor começou a plantar rosas, né? Década de 60, né? Como era essa região aqui? Quer dizer, o seu sogro era produtor rural de flores de corte. Isso. Tinham outros, deveriam ter outros produtores também. Muitos floricultores. Aqui tinha 40 floricultores. Eu estou falando em Conselheiro Paulino. Conselheiro Paulino. Aqui não tinha cidade. Aqui era uma vila. Só sítios, assim, com plantações de flores. Sítio. Aqui tinha daqui, quem vai em direção do Big Blue, era só essa vilazinha. E aqui onde nós estamos, em frente à Jardilândia, tinha uma linha do trem que era alta, passava aqui alto, e aqui era um buraco onde nós estamos. Depois que em 64, quando acabou a linha do trem, aí fizeram a praça, e eu drenei isso aqui e botei o paralelo e preparamos, agora está no nível da praça. Então mudou isso aqui. Passar agora para essa parte em que Conselheiro se torna uma região agrícola. O que você sabe desse período assim?
Conselheiro, após a estação de trem, que foi aberta, ele começa a ter uma expressão no abastecimento, né, da cidade, né, que como distrito de Conselheiro foi a partir de 1952. E aquela parte, no caso do Santo André, do Rui Sangrá, aquilo ali pertencia a Amparo, a distrito de Amparo, o centro de Conselheiro e o outro lado da Rio Grandina, e a parte do Lazareto, aquela região ali do Califórnia, é o primeiro distrito, né? Essa região começou a ter uma importância agrícola na produção de inhame, né, por causa dos quinustes, né, eram produtores de inhame, de flores, principalmente flores, que começou a ter uma expressão nacional, né? Abasteceu durante muito tempo o Rio de Janeiro com flores, hortigranjeiros, né, que era o repolho, alface através dos Watanabes também, a família japonesa muito importante naquela região. Agora, se a gente for um pouquinho antes, por exemplo, vamos tirar Rio Grandina. Rio Grandina fazia parte dessa região agrícola, que seria hoje Conselheiro Paulino, por conta do Rio Grande, estava dentro dessa mesma área? Olha, Rio Grandina se destacou pela produção de madeira, né? Exploração de madeira em Rio Grandina. Madeira. A região de Rio Grandina, o abastecimento do trem, carvão, essas coisas, e até hoje ainda tem, até a própria Fazenda da Laje, né? Que Fazenda da Laje, no caso, ela está inserida dentro do distrito de Rio Grandina, né? Por conta da necessidade de madeira, para abastecer o carvão, para abastecer o trem, Rio Grandina teve um destaque. E o processamento, o depósito, geralmente era em Conselheiro, né? Era depositado em Conselheiro, que era uma estação menos assim, como é que eu posso te dizer, com uma área melhor, um espaçamento melhor para armazenamento, né, da madeira e do carvão. Teve esse destaque também na produção da madeira. A parte de Conselheiro que ficou melhor, assim, vamos dizer assim, expressa, é o trevo da via férrea, né, que é onde que desce no sentido Cantagalo e o sentido Além Paraíba. Então, a facilidade do abastecimento das máquinas em Conselheiro era maior, até a própria manutenção das máquinas era realizada muitas das vezes na estação de Conselheiro por questão de espaço, né, porque onde hoje é o batalhão da polícia, a estação Riachuelo, já tinha muitas máquinas que ficavam paradas ali por conta da cremalheira, a manutenção era feita naquela região. Então, Conselheiro surgiu como um novo espaço para essa manutenção da via férrea também. Cenário de Conselheiro, vamos colocar, até a década de 70 seria isso? Seria de 60, né? Eu acho que 70 eu avancei um pouquinho. 60 era muitos sítios. Era um cenário aqui de plantações de flores de corte. Era só rosa, seu Gilson? Não, aqui começou com... Antigamente começou com palmas, depois foi... rosas, depois veio o Monsenhor, cada época veio surgindo coisas novas. Foi diversificando, né? Aqui vieram muitas famílias japonesas e trouxeram muitas novidades para o pessoal daqui, porque a gente entendia de plantar, mas não de colher coisas bonitas. A gente plantava por plantar. Onde hoje é o Terra Nova, era uma plantação de rosas do Alberto Pinheiro. Mas também depois de um japonês, né? Depois que o Alberto Pinheiro vendeu para o japonês, seu Matsumoto, ele comprou e tinha o outro Watanabe também,
Eu acho que ele foi o último proprietário. Foi o último proprietário. Antes de se tornar um loteamento. Isso. Né? E ali colhiam muitas flores. Né? Meu avô, ele foi o maior criador de porcos aqui de Nova Friburgo. Ele tinha 70 leitões ali no Três Irmãos. Ele criava porcos, ele foi aprender em São Paulo, ele fazia piquete para criar porcos. E ele plantava ali no sítio Urucum 6 alqueires de milhos. Então, com aquele milharal que ele engordava os porcos. Entendi. Mas não tinha dinheiro naquela época. Mas meu avô tinha 70 cabeças de porcos, tudo gordo. Aí trocava o porco em agulha, linha, querosene, roupa tinha muitas filhas, para fazer roupa para as filhas. Calçado naquela época não usava, então era pé no chão mesmo. Então meu avô trocava o porco em sal, que não existia, porque milho, feijão, tudo que na lavoura dava ele tinha. Ele tinha vaca de leite, tinha porcos, o porco naquela época não tinha geladeira. Então a minha avó fritava e botava na banha e tapava. E a fazenda dela era muito grande ali. O senhor falou uma coisa interessante, tudo era um pouco na base do escambo, né? Tudo troca. O dinheiro não circulava muito. Exatamente. Naquela época. O senhor está falando do seu avô, a gente pode definir mais ou menos, o senhor sabe definir um ano em que ele tinha essa criação de porcos aqui em Conselheiro Paulino? Olha, ele foi em 1932. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Qual o nome dele completo? Paulino José de Souza Soares, né? O Soares de Souza. Ele nunca teve uma ligação direta com Friburgo, né? Porque ele é nascido em Porto das Caixas, Itaboraí, mas ele teve uma influência muito significativa junto ao imperador para essa expansão da via férrea, né? Por conta de Conselheiro sempre teve essa briga política, esse entrave político, né? E essa estação que foi construída em Conselheiro, ela abriu um caminho imenso para a ferrovia, que ela, por ser o trevo, o sentido de Minas e o sentido de Cantagalo, né, que é a única bifurcação da ferrovia em Conselheiro Paulino. Isso teve uma importância significativa, né, no contexto da ferrovia. Essa expansão da ferrovia, essa estação de Conselheiro, ela foi assim um marco para a ferrovia, para Leopoldina Highway. E por ele ter tido essa influência junto ao imperador, por ser um conselheiro do Império, o pessoal, depois de pós-morte, resolveu batizar aquela região, aquela estação, no caso a estação de Conselheiro Paulino. Né? E ao longo a estação de Conselheiro acabou perdurando o nome do local, a localidade, né? Os outros nomes caíram por si só e se formou o distrito em homenagem a Conselheiro Paulino. De Fazenda Ponte de Tábuas, como era conhecida a região, passou a ser denominada de Conselheiro Paulino em homenagem ao conselheiro do Império Paulino José Soares de Souza, filho do Visconde do Uruguai, político conservador saquarema, que exerceu inúmeras funções públicas e parlamentar. Possivelmente o tributo foi em razão da estação de trem instalada na localidade, que pode ter contado com a interveniência de Paulino de Souza quando administrou o alongamento da Estrada de Ferro Leopoldina até Macuco, onde tinha a fazenda Val de Palmas. A estação ferroviária de Conselheiro Paulino foi inaugurada no ano de 1889.